novos negócios. E o fornecedor também, quer dizer, Perfeito. você vai vender para mim, poxa vida, eu tomei um prejuízo, tá tudo bem. Aí toma um segundo, terceiro, você fala, não quero mais, não vale a pena. E aí cai no desinteresse. E você vê que a conversa sempre vai para o mesmo caminho, né? A parceria no significado da palavra tem que ser bom para os dois lados, né? E a partir do momento que um lado está sendo prejudicado, não tendo um resultado satisfatório, e o outro lado da corrente não está dando suporte para isso, deixa de ser uma parceria, né? Então, a gente tem que realmente pensar muito nisso e tem indicadores muito claros para isso. E quando você olha, você deu vários exemplos, você falou giro, o produto não está super estocado, as lojas que mais vendem ou está performando bem, está bem exposto, a gente falou muito sobre exposição. Hoje, o Michel, né? E que eu vou te dizer, você deve ter uma cadeira pesadíssima, não deve ser fácil o teu dia a Agitada. dia, deve ser um pouco agitada, Agitada, acredito eu, né? Mas pensando aí nesses desafios que devem ser a todo momento, como que é baseado a tomada de decisão do Michel? Como que é baseado a tomada de decisão de para onde a Pressolândia quer ir? Que eu acho que você deve ter decisões difíceis, pesadas a todo momento. Como que você faz isso nos dias de hoje? Não é uma decisão fácil se tomar, né, tomar uma É isso direção. mesmo, tomar decisão não é fácil Não é de tomar. fácil tomar decisão. Então, a direção que você vai seguir. Hoje existe muita tecnologia, né? Então hoje a gente aproveita muita coisa, a gente tem que ter dados, tem que ter informação. Hoje a informação é muito importante, guardar a informação, lapidar a informação para poder usar. Isso ajuda bastante, né? Antigamente se usava muito feeling, né? Você tinha experiência, falava, não, eu vou abrir aqui, eu vou fazer isso porque vai vender, mas por que vai vender? Vai vender porque vai, né? Ou não vai vender porque não vai. Hoje mudou muito, hoje as coisas estão muito mais rápidas, estão muito mais ligeiras, estão muito mais nervosas. Então hoje a gente precisa ter muito mais informações para tomar decisão. Não que o feeling não existe, existe sim e é importante também, mas não dá para ser a única forma de se decidir, né? Então precisa estar estruturado para ter essas informações, para guardar as informações para poderem ser usadas na hora que você precisa usar. E olhar as informações e analisar elas antes de tomar uma decisão. E no finalzinho, a pitada de feeling, que é fundamental. E eu acho que, olhando para isso, né, a gente vive num mundo muito dinâmico. Eu comentei num dos pontos que a gente discutiu anteriormente, não só ter o dado, né, conseguir analisar de maneira profunda esses dados, né, não olhar somente para dados internos, dados externos, né, o mercado fala muito para a gente hoje. Uma das coisas que a gente no Grupo Rogemac olha, até dividindo com você esse número, hoje no Brasil tem mais de 120 mil pontos de venda que trabalham com utilidade e decoração, e hoje o Grupo Rogemac está presente em 16 mil. E hoje a gente pode dizer que a gente talvez possua as marcas capitãs aí dessas categorias, e assim mesmo tem um universo de oportunidades, né? E poderia estar olhando e dizendo por feeling, a gente está bem, a gente cresce, né? Ou a gente pode analisar o dado e dizer, poxa, como que eu vou criar planos de ação, como que eu vou ser assertivo em cima de um dado e não simplesmente somente olhando um feeling do que eu fiz 2, 3 anos atrás. Mas eu acho que a sinergia continua acontecendo. Eu concordo com você que a partir do momento que eu tomo uma decisão baseada em dados, o feeling dá aquela cereja do bolo para a gente realmente estar assertivo naquela decisão que a gente vai tomar. E, continuando falando um pouquinho de decisão, que eu acho que é importante falar, eu queria fazer um link com o que você falou de liderança lá atrás, né? Você falou, poxa, é uma empresa de 47 anos, eu fiz toda a transição junto com seu irmão e com todas as pessoas que estão lá, baseados em tomadas de decisão que não são fáceis no dia a dia. Como que você olha para esse segmento que a gente fala, uma palavra muito bonita, que é omnicanalidade ou omnichannel, que não é uma coisa... É uma coisa hoje que a gente já vive, né? Já é uma realidade, deixou de ser uma novidade, mas a gente vem se preparando muito para isso, né? Que é eu estar muito bem posicionado na loja física, eu estar muito bem posicionado no online, eu conseguir ter uma experiência para o cliente, independente do canal que eu abordo esse cliente ou que eu atendo esse cliente, eu dar a mesma experiência. E hoje, o que a Pressolândia vem fazendo ou como que ela olha para isso, pensando em todos esses canais? Porque a gente tem que, voltando lá que a gente falou de categoria, né? Eu tenho que vender Cameba, tenho que vender utilidade, decoração, eletrônico. Como que eu faço para me tornar
um generalista sendo especialista, tendo esse monte de canal hoje para atender o nosso cliente da melhor forma possível? Eu acho que as pessoas precisam estar preocupadas um pouco com a mudança dos tempos, né? A evolução, a tecnologia, os costumes vão mudando, né? A gente vem percebendo uma mudança muito grande nos costumes, principalmente depois da pandemia, onde a gente sente a mudança de costumes e até de comportamento humano, né? A gente consegue perceber que o ser humano mudou algumas relações que ele tinha, até pessoais, né, depois da pandemia. Então, eu acho que não dá para não estar antenado nisso. Eu acho muito importante estar antenado nas mudanças para que se possa continuar evoluindo, né? Porque quando você fala, mas o Rogemac já tem um monte de item, a gente percebe o grupo Rogemac crescendo e evoluindo a cada dia. Então, cada vez que a gente vai, ou numa feira, ou num showroom, a gente percebe o quanto as coisas vão mudando, né? O quanto as coisas vão evoluindo e não está aquela mesmice. Que poderia falar, tá tudo bem, nós somos um dos principais fornecedores do setor, então para a gente tá tudo bem, vamos deitar em berço esplêndido e deixar se acomodar, né, e deixar os pedidos caírem e está tudo certo. Não, a gente percebe a necessidade disso. E acontece igual para o varejo. Então, eu acho que a tendência da internet, a tendência dos canais, eu acho que não pode ser ignorados. Então, você tem sim que ter a necessidade. Aliás, né, as pessoas estão cada vez com menos tempo e com mais coisa o que fazer, né? Tanto o lojista, quanto o consumidor, o cliente final, quanto vocês. Então parece que cada vez mais você faz, mais fica por fazer, né? Mais você puxa a vida não conseguir. Verdade. Então você tenta buscar tecnologia para ajudar isso. Então, por exemplo, no caso do fornecedor, né? Você falou dos milhares de clientes que vocês têm. É impossível você ter representantes, key accounts para atender todo esse pessoal. Você não vai conseguir. Perfeito, né? ponto, Michel. E se você quiser bater nisso, você vai perder venda, porque você vai achar que a pessoa está fazendo e a pessoa não vai estar fazendo. Então aí quando você abre, por exemplo, um canal de internet, claro, você vai designar os seus key accounts, seus vendedores, para os clientes que têm maior volume para compensar o custo. E os que têm um volume menor, que não podem ser ignorados, né? Afinal de contas, venda é venda, né? Quem trabalha no varejo sabe disso. Uma venda de um produto de R$10 não é para ser jogada fora, tem que se aproveitar. Esse cliente pode muito bem comprar pela internet, comprar por um canal de distribuição, onde vai minimizar o custo. E até para a pessoa que ia atender esse cliente não compensa às vezes, né? Deslocamento, combustível, o custo desse vendedor para tempo atender dele. Esse cliente, né? Sim, até para ele mesmo. Então é importante você ter um canal virtual para isso. Você estaria aproveitando mais alguma coisa que não é que estaria sendo usado de outra maneira, estaria sendo perdido. Então você está usando uma forma de não deixar perder nada, quer dizer, nada é difícil, né? O mínimo possível. Em relação aos clientes, por exemplo, do varejo, para a gente é a mesma coisa, né? A gente tem uma infinidade de pessoas correndo muito, trabalhando demais, sem tempo para nada. O trânsito infernal na cidade de São Paulo, então você tem hoje a loja física e a loja virtual para atender isso. Então a pessoa às vezes fala, poxa, eu vou tirar meu carro, vou até lá, ou vou no shopping, tenho que parar o carro, pagar estacionamento, chegar na loja, quer dizer, eu não consigo, mesmo que eu vá direcionado para comprar um certo produto, decidido qual é o produto, eu pegar e comprar, em menos de meia hora ele não consegue fazer essa compra. Não consegue. Se ele for direcionado. Se ele for ainda pensar, analisar, é uma hora e pouco. E isso hoje as pessoas estão com muito pouco tempo, né? Está sempre tudo muito corrido, todo mundo muito corrido. Então aí a venda pela internet, no nosso caso, ajuda a pessoa a tomar a decisão na hora, entrar na internet, comprar, receber em casa, é a facilidade.